E hoje nós iremos conversar sobre as histórias sociais para crianças com TEA. Essas histórias sociais a gente pode estar usando também com as crianças típicas, né? Isso. Mas ela tem um grande significado para as crianças atípicas. Quem criou essas histórias sociais foi a Carol Gray, em 1991, para facilitar a compreensão das crianças na realização das atividades, dando sequência às atividades para ter a compreensão. E o que são as histórias sociais? São atividades que a gente faz no dia a dia, né? Como ir ao banheiro, lavar as mãos. Só que as crianças atípicas, elas têm um pouquinho de dificuldade nessa compreensão, de dar sequência aos fatos, para chegar no resultado. E daí que entram as histórias sociais. Como é que a gente pode estar trabalhando essas histórias sociais dentro da sala de aula? Como que a gente faz com essas histórias sociais? O objetivo das histórias sociais é antecipar o acontecimento para as crianças. Então vamos dar um exemplo. Nós, dentro da nossa sala de aula, a gente tem a nossa rotina. Então tá lá. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos ao parque, depois nós vamos fazer atividade, sala de leitura, nós vamos à sala de TV, a nossa rotina normal. Então, o que a gente pode estar fazendo? Quando a gente percebe que alguma criança tem resistência a estar mudando de atividade ou não consegue ter um entendimento do que a gente está propondo a ela naquela atividade, a gente entra com as histórias sociais. Ela vai falar passo a passo para a criança o que vai acontecer. Ela vai antecipar a ação do acontecimento. Para facilitar a compreensão da criança para realizar aquela atividade, aquela tarefa. Então não vai ser surpresa, né? Ela já vai estar sabendo o que vai acontecer. E isso faz o quê? Isso evita a criança a sentir estresse, a sentir insegurança, a sentir medo, porque ela já vai saber o que vai acontecer. Tranquiliza a criança, né? Acalma a criança, porque você mostrando para ela, ó, agora a gente vai fazer isso, depois isso, ela vai ter uma previsibilidade dos acontecimentos, né? Para chegar naquilo que vai ser realizado. Exatamente, isso vai facilitar tanto para a criança quanto para o professor. Essas histórias sociais, gente, pode ser usado com as crianças típicas também, né? A gente sabe que tem crianças que têm dificuldade, seriam os combinados, isso, né? Antes de estar realizando as outras atividades. Ó, a gente pegou aqui da internet, né? Lá do site da Maíra Gaiato, quando a criança estiver irritada. Então, a gente vai conversar. Quando eu fico nervoso, uma carinha de nervoso. Preciso ir a algum lugar calmo e ficar em silêncio. Mostra ficar em silêncio. Não posso gritar, bater nem morder. Ó, aqui o sinalzinho de não. Espero me acalmar. Ó, o menininho com os olhinhos fechados para respirar e acalmar. E posso ir brincar. Ó, aqui posso ir brincar. Então, dá sequência para a criança. Aqui é uma atividade assim para a criança acalmar, ficar mais tranquila quando a criança estiver nervosa. Essa atividade aqui nós tiramos do site da Maíra Gaiato. Esse daqui ela fez para criança atípica mesmo, né? Para quando a criança fica nervoso, tá num ambiente que deixa ela irritada. Então aqui mostra passo a passo o que a criança deve fazer quando ela se sentir irritada, quando ela se sentir brava, nervoso, né? Isso. Então aqui tá o passo a passo para ela. Mas aí o que a gente está fazendo? A gente vai utilizar esse modelo, né, de história social dentro das atividades da sala de aula. Adaptando isso em momentos que você percebe que a criança não consegue entender o que vai acontecer, né? Antecipar para a criança, isso, né? Dentro das atividades da sala de aula. Dentro da rotina.
A gente acha que não é importante, mas faz toda a diferença, né? Quando a criança, ela sabe o que vai acontecer, faz toda a diferença para ela. A gente já sabe da diferença da rotina. Quando a gente põe a rotina, dá essa previsibilidade para a criança. Isso, mesmo as crianças típicas, Exatamente. Chega, faz a roda de conversa, depois tem a hora, o café, a leitura e assim por diante, né? Até chegar a hora do sono. Então a criança, ela tem já na rotina. E para a criança atípica também isso facilita muito. Só que de uma forma mais específica. Isso. E por que usar a imagem, né? Porque quando a criança associa a imagem com a ação, fica mais fácil para ela estar entendendo. Então ela grava mais, é melhor na memória. Dá o significado. Exatamente. Pra ela, né? Ela tem o significado do que ela vai fazer. Isso. E daí quando ela está vivenciando essa ação, ela vai associar a imagem e ela vai lembrar qual ação que ela deve tomar naquele momento. E agora a gente vai dar mais um exemplo de histórias sociais. Adequando, né, as histórias sociais dentro da rotina da nossa sala de aula. Olha aqui as imagens. A Kelly vai explicar. Então vamos lá, ó. Por exemplo, quando a gente tem uma criança e é difícil ela entender o momento de trocar de atividade. Por ela gostar muito, por exemplo, da aula de pintura, então ela não quer sair dessa aula, ela não quer parar com essa aula e ir para a aula da massinha, por exemplo, para outra atividade. Então o que a gente pode estar fazendo? Dentro da nossa rotina, né, a gente vai especificar para a criança, antecipar a ação que nós vamos tomar na aula de pintura, por exemplo. Então vamos lá, aula de pintura, eu vou pintar, eu vou guardar o guache, eu vou colocar a atividade para secar, eu vou lavar os pincéis, eu vou lavar as minhas mãos e vou brincar de massinha. A gente não pode, quando for explicar essa história social, falar muito. Tem que ser frases diretas para a criança poder entender. Se a gente começar muito blá blá blá, muito falação, vai ser difícil para ela entender o que você está querendo falar. Então, sempre tem que ser bem simples e sucinto mesmo, como eu falei. Então, tem que ser assim, frases mesmo, tá? Vou lavar o pincel, vou lavar a minha mão e vou brincar de massinha. Então, a partir do momento que a gente faz essa história social para a criança, ela já vai estar antecipando a ação que vai ser realizada durante a aula de pintura. E ela vai entender que depois que pintar, ela vai mudar de atividade, ela vai ter que ir para outra atividade que faz parte da nossa rotina. Isso, dando sequência às ações até chegar na próxima atividade, né? Isso mesmo. Isso facilita muito para a criança, porque ela vai entender no concreto. Por isso que a gente falou da importância da imagem, né, para a criança, porque aqui tá a imagem representando a ação, né? A criança fazendo a ação do que vai acontecer. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica, né? Como a gente sempre fala, né, Elisângela? Isso. É dentro da sala de aula, Dentro da nossa vivência, a gente né? adaptando dentro das nossas rotinas. Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma dica nossa do Educamando para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo a gente vai trazer mais exemplos de histórias sociais dentro do ambiente escolar, dentro da rotina da nossa escola. É isso Tá aí, bom? pessoal. Tchau, gente. Até a próxima.